Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo. Eu quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Que bom poder adorar o Senhor e poder expressar, cantando, que existe um rio de água viva, e esse rio é Jesus, que jorra do trono de Deus. Nós sabemos, né, a função da água. Ela mata a sede, ela limpa, ela purifica, e Deus, Ele quer fazer isso nessa noite. Deus quer saciar as nossas sedes, Deus quer purificar, Deus quer transformar e dar um novo coração. Amém? Hoje não terá escolinha, tá? Hoje não vai ter escolinha e as crianças vão ficar aqui, todas quietas, como estão até agora, tá? Deus seja louvado pela vida de vocês, tá? Então a escolinha hoje não terá, e porque hoje nós temos o pastor Claudomiro, eu quero convidá-lo, ele vai estar aqui trazendo, né, já a palavra do Senhor, o popular Mirim, né? Pastor Claudomiro, ele é lá de Santa Maria de Jetibá, ele era de Rondônia ele veio para cá, né, para Santa Maria, está lá fazendo, né, o trabalho que Deus tem colocado no coração dele, e hoje ele está tendo a oportunidade de trazer aqui uma palavra do Senhor para as nossas vidas, amém? Vamos orar por ele, antes de ouvir a palavra do Senhor. Pai, eu quero orar por esse teu filho, Senhor. Quero te louvar porque o Senhor tem amado, tem salvado a ele, e tem, Senhor, colocado, Senhor, nas mãos dele uma grande obra para ser feita, Pai. Deus, eu quero te louvar porque a tua palavra fala quão maravilhosos são os pés daquele que anunciam coisas novas, Pai. Deus, que nesta noite ele poderá trazer aqui coisas novas que está no teu coração para os nossos corações nessa noite, Pai. Eu peço a cobertura do sangue do Cordeiro sobre a vida dele. Peço que o Senhor nesse momento esteja aqui, aquietando cada um na tua presença, para ouvir a tua palavra, Pai, para ouvir o que o Senhor tem de bom para trazer para todos nós, Pai. Eu quero pedir, Pai, a tua unção sobre a vida dele, no nome do Senhor Jesus, amém. Eu quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do nosso Deus, amém? Sei que para alguns, acho que é a primeira vez que estão me vendo aqui, né? Nós tivemos numa outra programação, numa reunião, né? Eu dei uma breve palavrinha sobre oração aquele dia, mas o pastor Arthur, ele estava controlando o meu horário aquele dia, né? Hoje o pastor Jaime não vai ficar com relógio não, né? Até meia-noite nós podemos ficar aqui, amém? Então para mim é um motivo de alegria estar com os irmãos aqui de São Gabriel, né? Nós estamos lá em Santa Maria de Jetibá e trouxemos um pouquinho do frio, né, aqui para os irmãos, né? Estou aqui com a minha esposa, pedi para se colocar de pé ali, minha esposa, meu filho e o Mateus, né, está aí também junto conosco. E eu quero que você, nessa noite, aquiete o seu coração na presença do Senhor. Deus, Ele tem coisas maravilhosas a fazer na sua vida. Às vezes Ele é impedido de fazer por causa da sua desatenção, por causa, às vezes, do seu pensamento que vaga, que viaja, né? E Deus, às vezes, fica impedido de fazer algo que Ele desejaria fazer na sua vida por causa que você não está sintonizado com Deus, né? Como o Tiago ministrou, às vezes o inimigo ele tenta roubar, né, a palavra que vai ser semeada até mesmo antes de você chegar no culto, né? Se talvez isso não aconteceu, né, glória a Deus por isso, mas eu quero que você vigie depois que você for embora do culto, para que no seu caminho de volta para casa, se você for lá tomar um açaí, se você for lá, né, numa lanchonete, se você for para casa com a sua esposa, com a sua família, que você não discuta, não perca a bênção de Deus, porque às vezes o inimigo ele é astuto, ele é sujo, e quando você não briga antes de vir para a igreja, você briga quando chega em casa,
e aí você acaba perdendo a bênção. Amém? Então que você possa, né, estar sintonizado na presença de Deus e receber aquilo que Deus tem para a sua vida nessa noite. Amém? Com certeza Deus deseja fazer coisas maravilhosas na sua vida. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3. Eu vou pedir para um obreiro trazer um copo d'água para mim, que a minha boca ela fica, às vezes, seca, assim, quando eu falo muito. Né? Então, já que vamos falar bastante hoje, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, vamos estar lendo do versículo 1 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Muito obrigado, irmão. Livro de Atos, capítulo de número 3, o versículo de número 1 em diante. Vamos colocar de pé em reverência a palavra do Senhor. Nós estarmos lendo esse texto nessa noite. Vamos orar também, concordando com a oração que o pastor Jaime já fez, para que nessa noite seja uma noite diferente na sua vida. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto pôs-se em pé, e passou a andar, e com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo a andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo, que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, por isso lhe acontecera. Coloca a mão no teu coração, sobre a tua Bíblia, se você puder. Vamos falar com o nosso Deus. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, Senhor. E nesse momento, Deus, nós estamos diante da Tua santa e amada palavra, Deus, que é verdadeira. Deus, a Tua palavra diz: onde duas ou mais pessoas estivessem reunidas no Teu nome, ali o Senhor estaria no meio, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que nessa noite, ó Deus, a Tua glória, Senhor, desça, meu Pai, sobre este lugar, Senhor, que o céu se abra, ó Pai querido, sobre cada vida, Senhor, que entrou aqui nesse recinto, Senhor, que ele possa voltar para casa, Senhor, diferente como entrou aqui, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, abre, Senhor, as comportas do céu, Senhor, derrame da Tua presença, da Tua glória sobre este lugar, Senhor. Use-me, Senhor, para a glória, para a honra do Teu santo nome, ó Deus. Convém que o Senhor cresça, Pai, e que eu diminua, Senhor, para a glória, para a honra, Deus, do Teu santo nome, Pai querido. No nome de Jesus, amém. Você pode tomar o seu assento. Diga para o seu irmão que está do seu lado: você vai voltar diferente para casa hoje. Amém? Hoje eu quero falar sobre uma mensagem que Deus colocou no meu coração, já há uns dias, né? Quero falar de uma mensagem, né, de um tema: os 3 tipos de paralítico. Diga assim comigo: os 3 tipos de paralíticos. Vamos falar de novo? Os 3 tipos de paralítico. Agora só vocês. Muito bem, então amanhã é segunda-feira. Se perguntarem para você no trabalho, nem o que o pastor lá da Terra Fria de Santa Maria pregou na igreja, ele pregou sobre os 3 tipos de paralítico. Amém? E existe isso, pastor, 3 tipos de paralítico?
Nós vamos estar vendo aqui que existem 3 tipos de paralítico. Então, no texto que nós lemos aqui, né, começa relatando a história de Pedro e João, 2 discípulos de Jesus, 2 discípulos que foram, né, para o templo para orar, para buscar a presença de Deus, porque eles eram homens consagrados a Deus, eram homens dedicados a Deus, que oravam, buscavam a presença de Deus. Então eles estavam indo por volta das 3 horas da tarde, a hora 9 no relógio, às 3 horas da tarde, estavam lá para ir orar. E como de costume, eles iam orar no templo para apresentar a Deus os sonhos, os planos, os projetos deles, né, talvez para a igreja lá de Jerusalém, né, apresentar os seus projetos para Deus, os seus planos para Deus, e eles estavam lá para falar com Deus. Quando eles chegaram na escadaria do templo, estava lá um paralítico, estava lá um homem que era posto ali diariamente para pedir esmola, um lugar bem propício, né, para a pessoa pedir esmola. Imagina só, na porta de uma igreja, coloca um paralítico ali na porta da igreja, e aqueles que entrarem aqui vão estar, por misericórdia ou por vergonha, dando esmola para ele. Imagina, eu sou um servo de Deus, eu sirvo a Deus, não vou dar uma esmola para o mendigo aqui, para o aleijado aqui, o que os irmãos não vão falar de mim? Então, era um lugar, né, oportuno para aquele homem, né, ganhar dinheiro, porque ele era paralítico, não podia trabalhar. Então eles colocavam, seus amigos levavam ele até lá e colocavam ele para ele pedir esmola, né, um lugar onde as pessoas geralmente têm um coração mais quebrantado, né, do que em qualquer outro lugar da rua, né, o templo, ali onde as pessoas iam subir para orar e buscar, né, a presença de Deus, e talvez até por um ato farisaísmo, davam esmola para ele. E aí ele pediu para Pedro e João um dinheiro, mas como o pastor, né, geralmente não tem muito dinheiro, o missionário também não, né, e assim era o caso de Pedro e João, né, estavam naquela hora, né, sem nenhum vintém no bolso, sem dinheiro, para poder ajudar ali o paralítico. Pedro pensou, e agora? Fazer o quê? Né? Prata eu não tenho, ouro eu não tenho, mas eu tenho uma coisa, eu vou dar para ele. Eu tenho Jesus. Eu vou oferecer Jesus para esse cara. Né? Jesus pode transformar a vida dele. E aí Pedro tomou a palavra e disse, olha, eu não possuo prata nem ouro, eu não tenho dinheiro, eu estou falido financeiramente, mas eu tenho Jesus, e Jesus eu vou te oferecer, ele pode te curar. E diz o texto que Pedro estendeu a mão para aquele homem, né, e tomou ele pela mão, levantou ele, e um milagre aconteceu na vida dele, e ele entrou no templo, amado, saltando, pulando de alegria, por causa do milagre que ele tinha recebido. E aí, todo o povo, talvez aqueles que deram esmola para ele, que entraram no templo, ficaram assombrados, porque viram um homem que era paralítico, esmolava, agora lá pulando de alegria, pulando alto, porque ele estava curado. A alegria tomou conta do coração daquele homem. Daí, as pessoas se encheram de assombro, né, de admiração, porque isso lhe acontecera. E é isso que Deus quer fazer na sua vida hoje. Ele quer fazer um milagre tamanho, para que as pessoas que te verem possam se assombrar com o milagre que você recebeu, com a bênção que você recebeu. Como as pessoas se assombraram, né, com aquele paralítico de ver ele andando. Deus quer fazer assim na sua vida. Amém? Mas vamos ver aqui então quais são os 3 tipos de paralíticos que nós podemos tirar aqui desse texto. O primeiro tipo de paralítico é o paralítico físico, aquele que nasce com a paralisia, aquele que nasce com uma doença, ou talvez aquele que nasceu até bem, né, com as suas pernas normais, mas uma fatalidade, um acidente, né, o deixou aleijado. Né, acontece, né, você está indo para o trabalho, você está trabalhando, você cai, você se machuca, às vezes, né, quebra uma perna, quebra um braço, quebra uma coluna, né, isso é do cotidiano. Né, então, o primeiro tipo de paralítico é o paralítico físico, é onde, né, o problema está visível, na perna, no braço. Então, o primeiro tipo de paralítico que nós vemos aqui é a paralisia física. E Jesus, ele quer curar os paralíticos físicos. Ele quer curar as enfermidades. Se você tiver uma enfermidade nessa noite, Jesus, ele quer curar essa enfermidade.
Como Ele curou aquele paralítico, Ele quer curar essa enfermidade. Talvez não seja uma paralisia que você tem hoje, né, a ponto de você não poder andar, mas talvez seja uma dor de cabeça crônica, talvez seja um problema na coluna, talvez seja um problema na perna, né, e você aparentemente está bem, mas você sabe que você está mal. E Deus, através de Jesus, quer fazer um milagre no seu corpo físico, de poder curar você, de poder fazer como fez na vida desse homem, curar, né, a sua saúde física. Então, o primeiro tipo de paralítico é o paralítico físico, né, e esse, né, é comum a gente ver por aí, é comum a gente ver até na igreja, pessoas com problemas, né, de saúde, e Jesus, Ele quer curar esses paralíticos. Jesus, Ele quer operar um milagre, como operou aqui na vida desse homem. Amém? Então, se você tiver uma enfermidade, no final do culto, vamos orar aqui, vamos clamar a Deus pela sua vida, para que nessa noite você não volte para casa mais com a sua enfermidade, mas que você volte como esse paralítico, louvando, glorificando na presença de Deus. Amém? Então, vá pensando, ó Deus, eu tenho esse problema físico, e eu quero nessa noite ser curado, eu quero nessa noite ser abençoado. E talvez enquanto eu vou ministrando que Deus vai curar você, Deus vai restaurar você, Deus vai curar você dessa doença, vai curar você dessa dor, você já vai sentir antes, talvez do culto terminar, né, livre do seu flagelo, livre da sua enfermidade, daquela dor que estava doendo, ele vai sair, porque Jesus está operando, Jesus está aqui nesse momento, Ele está passando no nosso meio, Ele está operando, né, e curando. Talvez ao final do culto você já vai se sentir aliviado. Então esse é o primeiro tipo de paralítico. O segundo tipo de paralítico, né, é o paralítico espiritual. Né, esse tipo de paralítico talvez, né, você não veja com os olhos naturais. Esse tipo de paralítico espiritual é aquele paralítico que você convida ele para ir para a igreja, ele não vem. Você vai lá na casa dele, faz uma visita para ele, você vai lá, entrega um folheto para ele, mas ele não vem para a igreja. Por que ele não vem para a igreja? Porque ele está paralisado. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus desse século lhe cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então você fala de Jesus, você, né, convida ele e ele não vem. Mas às vezes ele não vem, amados, porque as suas pernas estão amarradas, a sua vida está amarrada, né, e ele não consegue vir. É preciso que você estenda a sua mão para ele. É preciso que você, como seguidor de Jesus, se ofereça. Olha, eu vou vir com o meu carro te buscar. Eu vou vir, né, te buscar você aqui na sua casa. Eu posso vir aqui. E você orar por ela. Deus, quebre as barreiras que impedem esse irmão de servir ao Senhor. E aí você vai orar, né, por esse irmão, né, e ele vai ser liberto. Ele vai vir aqui na igreja testemunhar. Talvez esse paralítico espiritual, ele esteja lá no seu trabalho, lá na sua escola onde você estuda, ou talvez lá na sua área de influência onde você está vivendo, e lá tem um paralítico espiritual, uma pessoa que não consegue vir com as suas próprias pernas para a igreja, mas não porque ela não tenha vontade ela até tem, mas ela não tem forças para andar sozinha. Ela precisa de alguém que estenda, né, a mão de ajuda para ela, de que vá lá, busque ela, traga ela até aqui na igreja. Então talvez a porta formosa do templo seja o seu trabalho. Talvez a porta formosa do templo, onde o paralítico espiritual está, seja lá na escola, seja onde é a sua área de influência. E ali talvez tenha um necessitado, talvez tenha um paralítico espiritual ali mendigando, precisando que você ofereça Jesus para ele, orar por ele. Se você, né, se o Espírito Santo ele tocar no seu coração para você orar por alguém, meu irmão, ore. Mas às vezes, né, os cristãos eles são acomodados, né, eles não querem se esforçar, né, para libertar uma pessoa. Ou talvez ela convida uma vez, né, vamos lá na igreja. Né, e a pessoa não vem, vamos lá, né, convida 2 vezes, ela não vai. Mas, amado, para você ganhar uma alma, é preciso que você interceda no mundo espiritual pela vida dela,
apresente ela para Deus, fale de Deus para ela. Deus, eu quero ver essa pessoa transformada, liberta, com a vida mudada, transformada. E falar assim como o Senhor mudou a minha história, mudou a minha vida, muda, Jesus, a vida daquela pessoa. E você começar a interceder por ela. Às vezes o seu convite ele é ineficiente, porque Jesus não está na sua vida. Às vezes a pessoa ela olha para a sua atitude, olha para você, e ele não vê Jesus em você. Ele não consegue ver em você o amor de Deus. Ele não consegue ver você a presença de Deus. E talvez ele olhe para o seu testemunho de vida, né, ele se escandalize. Ele pensa, mas essa pessoa ela é cristão. Essa pessoa está me chamando para ir para a igreja, vivendo desse jeito, dessa maneira. Eu não quero esse Deus que ela serve. Misericórdia desse Deus, eu não quero servir um Deus que ela está servindo. Porque a pessoa não vê mudança em você, não vê transformação em você. Então, para que tenha eficiência o seu convite, tenha eficiência, né, a sua evangelização, é preciso que você tenha um relacionamento com Jesus. Assim como Pedro e João tinham. Pedro e João só puderam ofertar para aquele homem o que eles possuíam. Eles possuíam Jesus. Talvez você tenha condições financeiras, você tenha, né, muito dinheiro, mas você não tem o mais importante, a presença viva de Jesus na sua vida. Talvez as pessoas elas conseguem ver apenas as suas finanças e não conseguem ver Jesus atuando em você. Então, quando Jesus ele for vivo na sua vida, quando Jesus ele estiver agindo na sua vida com poder e com glória, você vai estender a mão para um paralítico espiritual e ele vai ser curado. Deus vai agir, Deus vai quebrar as algemas, Deus vai quebrar as correntes, Deus vai tirar a cegueira espiritual, Deus vai operar na vida dela e ela vai vir para a igreja. Talvez muitos dos que já são membros aqui nessa igreja, quantas lutas enfrentaram para poder vir a primeira vez na igreja. Talvez muitos vieram de tanta insistência de alguém. Com certeza muitos dos que estão aqui, porque tiveram oração incessante pela vida dela. Eu, né, hoje estou na igreja graças, em primeiro lugar, a Deus, em segundo lugar, a minha sogra e minha esposa. Né, eu sei que eu vou ter um grande galardão no céu, né, porque muitos difamam a sogra, né, eu amo a minha sogra. Né, minha sogra é uma bênção de Deus, uma mulher guerreira que orou muito pela minha conversão. Né, e Deus ouviu o clamor e a oração dela, junto com a oração da filha dela, né, que já era na época minha namorada, e Deus me converteu a Ele. Né, eu que não gostava muito de igreja, né, quando eu fui para o seminário e fui para o meu estágio, não gostava muito de culto, né, aí Deus me levou para um lugar que eu precisava pregar segunda, né, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Né, eu só não pregava na segunda-feira, mas de terça até domingo eu estava pregando em algum lugar, estava falando, estava visitando, né, e lá na época do meu estágio eu não tinha condução, né, para andar, né, então eu fazia de a pé as visitas. Né, eu tinha um sapato que comprei, gastei a sola dele durante um ano, né, de tanto eu andar lá em Birubá, lá onde eu fiz estágio. Mas viu quanto Deus honrou a minha vida, e quantas pessoas Deus me usou para estar levando Jesus para elas. Então você só pode ofertar uma coisa que você tem. Você não vai pegar uma propriedade, né, inventar uma propriedade, né, eu vou fingir que eu tenho aqui, né, um carro, vou fingir que tenho aqui uma propriedade e vou vender ela. Né, você não consegue, você pode talvez até conseguir, né, por um tempo, mas só que logo vão descobrir o seu golpe. Então você só pode vender, você só pode oferecer para outra pessoa aquilo que você tem. Né, se você tem um carro, se você tem uma propriedade, você quer colocar ela à venda porque você possui ela, você lutou por ela. E assim também é com Jesus, meu irmão. Você não pode ofertar Jesus para alguém se você não tem Jesus. Você não pode, né, oferecer Jesus se você não tem um relacionamento com Ele. Então, desenvolva um relacionamento com Jesus. Ore, fale com Deus diariamente.
no seu levantar, no seu deitar, durante o dia, no trabalho. E quando Deus te der uma oportunidade, estenda a sua mão para ajudar essa pessoa, para libertar essa pessoa, para que Deus possa usar você como instrumento nas mãos dele. Assim como ele usou a vida de Pedro e de João, ele quer usar você. Né? Você é o futuro Pedro, o futuro João, a futura Maria, a futura Madalena, que Deus vai estar usando. Então, existe os paralíticos espirituais. E os paralíticos espirituais estão aí, sem conseguir vir para a igreja. E é preciso que você estenda a sua mão. Né? Gaste 1 litro de gasolina, né, para ir lá buscar ele. Se ofereça, né, para ir lá buscar ele. Assim, eu vou buscar você, vou trazer você para a igreja, porque Deus vai mudar e transformar a vida dele. Amém? O terceiro tipo, né, de paralítico, talvez você vai se sentir um pouco desconfortável agora, que eu vou precisar falar com você. Né? O terceiro tipo de paralítico é o crente. O paralítico crente. Aí você pensa, como assim, pastor? O crente é paralítico? É paralítico. Quando ele está na igreja, ele não consegue levantar do banco para servir a Deus, ele é paralítico. E tem uma coisa que deixa o crente paralítico, que se chama pecado. O crente, o pecado deixa o crente, né, paralítico, tetraplégico, paraplégico, né, e o pecado mata o cristão. Né, e esse terceiro tipo de paralisia, ele é muito difícil para Jesus curar. Não porque ele não tenha poder, não porque ele não possa curar, porque esse terceiro tipo de paralisia depende de você para você ser curado. O paralítico físico, Deus toca no corpo dele e ele levanta. O paralítico espiritual, Deus quebra as cadeias, né, e ele vem para a igreja. Agora, o paralítico crente, é preciso que ele se arrependa do seu pecado que ele cometeu. E hoje, amados, na sua grande maioria, o pecado ele é banalizado no meio do povo cristão. E aí vem, né, uma falta de vontade para servir a Deus, uma indisposição para servir a Deus, não porque é ataque do diabo, do inimigo, às vezes também é, mas na sua grande maioria é pecado não confessado. A pessoa pecou conscientemente de que é pecado e ela não confessa, ela não se arrepende e aí ela começa a ficar doente espiritualmente. Porque o diabo, ele está debaixo dos nossos pés. O diabo, nós oramos no nome de Jesus, com fé em Jesus, o diabo vai embora. Agora, um pecado cometido e não confessado, ele fica no seu coração. E ele neutraliza o seu relacionamento com Deus. Ele impede o seu relacionamento com Deus. O pecado, quando ele entrou no mundo, ele quebrou o relacionamento que o homem e Deus tinha. O pecado, quando veio, ele destruiu o relacionamento entre Deus e o homem. Quando Adão pecou, na hora, instantaneamente, ele se escondeu da presença de Deus. E assim também não é diferente com a vida do cristão. Na vida do crente que peca, né, quando ele peca, o Espírito Santo alerta que ele pecou, a primeira coisa que ele faz é deixar de vir para a igreja. Ou talvez ela até vem para a igreja, mas aí ele senta no banco. Aí o pastor chama algum voluntário para ajudar a fazer isso ou aquilo, e ele fica sentado. Porque a sua consciência está pesada. Ele sabe que ele não está em dia com Deus. Né? E aí o inimigo aproveita essa brecha, essa falha, né? E começa a lançar condenação na vida dele. E aí ele começa a se sentir autocomiserável. Né? Ele começa a sentir a sua autoestima baixa, porque ele pecou e não confessou um pecado. Então, quando o crente, o cristão, ele, conhecendo a verdade, ele peca e ele não confessa o seu pecado,
quando o pecado se torna banal na vida do cristão, ele se torna um paralítico. Ele se torna uma pessoa deficiente no corpo de Cristo. E ele, às vezes, pelo orgulho, pela soberba, ele continua na sua vida de pecado. Continua agindo de forma errada. E aí chega um momento, né, que às vezes ele morre espiritualmente. Então, o terceiro tipo de paralítico, né, ele só pode ser curado por meio de arrependimento, por meio de confissão. A Bíblia em diversos lugares fala a respeito da pessoa se arrepender do pecado, se converter do mau caminho. E isso, amados, não é só para quem está lá no mundo, incrédulo. Isso é para aquele que tem Jesus. Então você precisa olhar para o seu coração. Como é que eu estou com Deus? Como é que está o meu relacionamento com Deus? Será que no meu coração existe algum pecado que eu não confessei para Deus? Será que no meu coração, né, eu estou em dia com Deus? Eu separei aqui alguns pecados que o cristão ele comete na sua vida. Talvez isso não aconteça aqui em São Gabriel. Talvez aconteça só lá em Rondônia, da onde eu vim, ou lá em Santa Maria, né, onde eu estou pastor agora. Talvez esses pecados que eu vou enumerar aqui, que eu vou falar aqui, eles não acontecem aqui em São Gabriel. Então, se eles não acontecerem aqui, glória a Deus por isso. Mas se eles acontecerem na sua vida, se arrependa deles. Mude a sua vida, mude a sua história nessa noite. Porque Jesus, ele quer curar você, físico, espiritual e dos pecados. Ele quer perdoar nessa noite o seu pecado. Mas para que você seja perdoado, é preciso que você se confesse para Ele e se arrependa do pecado. Amém? Então, eu enumerei aqui alguns pecados que o cristão ele comete, né? Entre eles, o pecado da inveja. A inveja, amados, a cobiça é um pecado terrível. E quantas pessoas acham que é normal ter inveja? Acham que é normal cobiçar aquilo que é dos outros. E, amado, todo cristão, ele é tentado a pecar. Porque está na natureza pecaminosa. A carne não se converte. A carne deve ser crucificada diariamente. Ser posta aos pés da cruz. Então, a carne, ela tem a tendência, né, a inclinar para o pecado. E o ser humano, né, o homem, a mulher, é tendencioso a ter inveja do seu próximo. E a inveja é um pecado grave. A cobiça daquilo que não é seu é um pecado grave. Então, isso, vou falar agora para as mulheres aqui, né? As mulheres talvez chegam na igreja, né? Olha, a irmã comprou uma roupa nova, né? Que inveja dessa desgraçada. Né? Eu não queria, né? Eu queria ter esse sapato, né? Eu queria ter esse vestido. Daí, ela olha assim, mas esse vestido é feio, não ficou bem para você. Né? Porque no coração ela queria que o vestido fosse dela. Queria que aquele sapato estivesse no pé dela. Mas como não está no pé da outra, né? Não ficou bem em você. Não caiu bem. Mas se fosse dela, ela usava. Né? Então, a inveja, amados, é algo sério, é um pecado. E quando você sentir inveja no seu coração, repreenda a inveja. Manda a inveja embora. Né? Eu, às vezes, sou tentado a ter inveja. De que, pastor, você tem inveja? De outros ministérios, de outros pastores, de olhar para a vida e dizer, eu queria ter o que ele tem, mas o que ele tem foi Deus que deu para ele. Eu não posso desejar aquilo que é do outro. Foi Deus que deu, e se eu quiser, né, ter aquilo que o outro tem, eu devo pagar o preço, para mim ter aquilo também. Mas você acha que eu não sou tentado a olhar, né, com inveja para o outro ministério, ou olhar com inveja para um outro pastor? Claro que eu sou, porque eu sou ser humano, também sou pastor, né, sou pecador também. Mas eu repreendo, eu mando embora. Né, falo, Deus, né, um dia, se o Senhor quiser me usar da maneira que o Senhor usa aquele cara, o Senhor vai me usar. Mas, né, eu vou me contentar no momento com aquilo que Deus me deu, com aquilo que eu alcancei até no momento.
E quantas pessoas, amados, elas caem nesse pecado de querer desejar aquilo que é do próximo, de querer desejar aquilo que é do outro, né? E isso, consistentemente, vai trabalhar, meu irmão, vai trabalhar, minha irmã, para você conseguir o que o outro conseguiu, para você ter o que o outro teve. Então a inveja é um pecado que paralisa o cristão. Eu creio que a inveja, ela tem colocado muitos cristãos no banco. A inveja, ela tem colocado muitos crentes, né, sem fazer nada. Por quê? Porque ele sabe que está pecando. O Espírito Santo convence. Se você tem o mesmo Espírito que eu tenho, né, eu sei que ele convence você como ele me convence. O segundo pecado, que é bem comum no meio do povo de Deus, né, é a fofoca. Né, talvez aqui em São Gabriel não tenha ninguém fofoqueiro. Né, talvez aqui tenha só alguém que passa um recado, né, de alguém. Né, não faz fofoca, né, falou apenas, né, deu um recado de alguém. Né, e no meio do povo de Deus, amados, tem uma coisa do diabo assim, né, que às vezes um irmão conta um segredo para o outro, e ele fala assim: meu irmão ora por mim, mas não fala para ninguém. Daí o outro irmão chega para o outro e fala: eu vou te contar um negócio que o irmão lá me contou, e ele pediu para mim orar por ele, né, mas eu vou falar para você e você não fala para ninguém, né, vamos orar por ele. Né, e assim vai, passando de um para outro. Quando pensa que não toda a igreja está sabendo, e quando chega lá no último, se começou aqui, né, com uma coisinha assim, chega lá, né, do tamanho que sei lá o quê, que a conversa vai só aumentando, né, a fofoca ela vai só, né, passando para frente, de forma distorcida. Então, é preciso que se cuide, né, da fofoca, falar apenas coisas que edificam o próximo. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim unicamente que for boa para a edificação daqueles que ouvem. Então não seja um disseminador de fofoca, meu irmão. Se alguém te procurou, compartilhou com você alguma coisa, ore com ela, abençoe a vida dela, mas não leve para frente, fique com você aquilo. Então, hoje, no meio cristão, amados, é difícil às vezes alguém procurar ajuda, porque se ele procura ajuda na pessoa errada, a igreja toda fica sabendo. Daí ele, retraído, com medo de procurar alguém, aí ele fica, né, com um pecado sem confessar. Né? E lá em Tiago diz para nós estarmos confessando os nossos pecados uns pelos outros e orando uns pelos outros para serem sarados. E quantos que pecam e nunca confessam o seu pecado? Então a fofoca é um pecado que deve ser aniquilado do meio da igreja. Não pode existir no meio, né, cristão a fofoca. Deus abomina, né, a fofoca. Um outro tipo de pecado, né, e agora eu vou falar aqui para os homens, amados, isso Deus tem incomodado o meu coração. Né, é o pecado que o cristão, ele comete no pensamento. O pecado que o cristão, ele comete na sua mente. Sabia, meu irmão e irmã, que tem muitos adúlteros na igreja? Muitos adúlteros casados, muitos fornicadores casados. Porque a Bíblia ela fala lá em Mateus, capítulo 5, aquele que olhar com a mulher, para uma mulher com olhos impuros, já pecou com ela. E quantos homens, amados, não vigiam a sua mente? Quantos homens estão olhando para uma mulher vestida indecentemente, com um olhar impuro, desejando aquele corpo, ou talvez até na hora da relação com a sua esposa, pensam naquela mulher que viu na rua, ou que viu na televisão. A Bíblia fala, aquele que olhar com a mulher, com pensamento impuro, adulterou com ela. E quero te dar um recado, meu irmão, os adúlteros não herdarão o reino de Deus, e nem os fornicadores. Não pense você, porque eu nunca traí a minha mulher, nunca me deitei com ela, né, com outra mulher. Mas se você se deitou no pensamento, se você pecou, desejou no pensamento, você precisa se arrepender, confessar ele para Deus limpe a minha mente. Não deixe que esse pensamento ele permaneça na minha mente. Então,
Se você é um homem desse, que você estava até hoje, olhando coisas indecentes na internet, olhando coisas indecentes na televisão, olhando mulheres mal vestidas na rua, daí a pessoa fala, mas pastor, não tem como não olhar, eu sei que não tem como não olhar, mas tem como você repreender o pensamento, porque vamos respeitar, né? Tem umas irmãs aí que misericórdia, né? Irmãs e até pessoas do mundo, né, que estão aí para se mostrar, querendo se mostrar, mas pelo fato de ela estar vestida indecentemente, né, não pode dar margem para você entrar em pecado e viver pecando, porque se é uma pessoa, né, que está no mundo, que é uma pessoa que está perdida, ela não pode levar você para a perdição. Você deve santificar a sua mente, filtrar aquilo que você pensa e repreender, meu irmão, aquilo que vem na sua mente, que é impuro. Então, se na sua mente até hoje entrava esse tipo de pensamento, repreenda a partir de hoje. Mas quando eu passei pelo processo de conversão, eu comecei a estudar a Bíblia. Daí quando eu cheguei ali, naquele texto lá do Sermão do Monte, aquele que olhar para uma mulher impura, já pecou com ela, eu dobrava o meu joelho, eu orava, Deus, santifica os meus olhos, Senhor, porque eu era, né, perverso, né, assim na maneira de olhar, pervertido. Daí quando vi uma mulher mal vestida, eu pensava coisas, imaginava coisas, né, eu lutei muito contra isso, repreendi aqueles pensamentos para que Deus me ajudasse, Deus me ajudou. Hoje, quando vejo uma mulher mal vestida, eu falo, Senhor, converta essa mulher para o Senhor, Pai. Deus, que ela venha enxergar a vergonha, a vergonha dela. Deus, que ela venha mudar de vida e se vestir decentemente para o Senhor. Então, não peque na sua mente. Isso também serve para as mulheres. Né? Hoje está na fase aí, né, dos caras tomando bomba, né? Fazendo academia, nada contra quem faz academia, né? Talvez aqui tenha irmão que faça academia, mas nada contra eles. Mas tem homens aí, né, que estão injetando, né, todo tipo de asteroide, né, e de bomba no corpo para ficar, né, bem bombado, bonitão, né? As mulheres, se meu marido fosse assim, olha assim, né? Tá aqui esse gordo feio do meu lado, né? E naquela hora talvez pensa naquele cara lá da novela. Pensa no cara que está lá na televisão, bonitão, saradão, gostosão. Isso é pecado, irmã. Não pode fazer isso não. Você tem que falar, esse é o meu marido, né? Feio, bonito, eu vou ficar com ele. Gordo, magro, né? Ele é meu. Né? Não deixe o pensamento impuro entrar na sua mente. Então, santifique, meu irmão, o seu pensamento. E quantos homens, quantas mulheres não conseguem servir a Deus na igreja, porque estão aleijados, estão torturados pelo pecado da mente. A mente é um campo de batalha de Satanás, né? E ele age nessa área, e aí o cristão, ele fica com vergonha de servir a Deus, ele fica com ressentimento de servir a Deus, ou às vezes até com medo de servir a Deus, por causa do pecado que ele vive. Talvez você olhe assim para a vida dele, está bem, ele vem na igreja, ele vem na ceia, ele participa dos cultos, mas a sua vida sentimental, né, está uma miséria, ele está em pecado, ele está constantemente pecando em pensamento, e o pecado, ele deixa você aleijado, ele deixa você morto espiritualmente. Então é preciso que você se arrependa do seu pecado, que você comete na mente, que você comete no pensamento. Amém? Mas tem muito crente, né, que também peca quando ele não faz aquilo que ele deveria fazer. O cristão, né, que ele sabe que deve fazer algo e não faz, nisso ele peca. Talvez você ouve uma mensagem aqui na igreja tremenda, abençoada. O pastor Jaime, ele lá em casa, ele jejua, ele busca a Deus, se santifica, e Deus fala ao coração dele. Talvez o Tiago traz uma palavra abençoada. Aí você fala, essa palavra é para mim, era para mim, eu precisava ouvir essa palavra. E você fica alegre, feliz com aquela palavra. Eu vou viver isso, vou praticar isso na minha vida. Aí você sai da porta para fora ali, esquece de tudo. Né? Você ouviu, você fez um propósito, uma decisão de fazer aquilo e não faz. Aquele que sabe que tem que fazer e não faz, diz Tiago, que está pecando. Então, quando Deus falar ao seu coração, faça, meu irmão. Não hesite.
Faça aquilo que Deus colocar no seu coração. Se você fizer um propósito com Deus, um voto com Deus, cumpra o seu voto. Então aquele que sabe que deve fazer e não faz, nisso ele peca. E tem muitos cristãos pecando pela negligência. Pecando porque sabe que deve ter uma atitude e não tem. Então não peque por saber o que você deve fazer. Amém? Um outro pecado para nós adiantar aqui, senão você vai ficar sobrecarregado de pecado, não quero que você fique assim nessa noite, né? Eu quero que você saia daqui aliviado nessa noite, para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém? O crente, ele peca quando ele não ama o seu próximo. Né? Porque os 2 mandamentos, lá em Mateus, diz, né, aquele que, né, os 2 mandamentos, o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: amarás como o teu próximo como a ti mesmo. E quantos cristãos estão negligenciando esse mandamento? Não estão amando o seu próximo. Né, na última reunião que nós tivemos aqui em São Gabriel, o Tiago falou uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, né, que marcou aqui, eu fiquei pensativo nessa pesquisa. Né, 75%, né, Tiago, dos cristãos americanos não se preocupam com o bem-estar espiritual do seu irmão. Eu fiquei imaginando, se fizer essa pesquisa aqui no Brasil, eu creio que deva dar uns 95%. Né? Talvez uns 5% que se preocupam, né? Meu irmão não veio na igreja hoje. O que aconteceu com ele, será? Talvez o seu irmão que está, né, que senta do seu lado aí, no mês inteiro falta um culto, 2, 3, e você nem percebe. Você nem percebe a falta dele. Por quê, mas você não percebe? Porque você não tem um elo com ele, você não o ama, você não nota a falta daquilo que você não tem. Por exemplo, se você quer casar, a sua esposa fica fora de casa, né, uma semana, você começa a sentir falta dela. Esses dias passou no Fantástico, né, o mundo sem mulheres, né, um caos, né, o homem sem mulher em casa. A falta que faz uma mulher em casa. E assim também, amados, é o homem, né, é o irmão. Né, ele deve estar atento ao irmão que está do seu lado. Ele está amando o seu próximo, né, amando aquele que senta ao seu lado. E aquele que sabe que deve amar e não ama, peca. Porque o amor é um mandamento, não é uma escolha. Então você deve, né, escolher amar. Você deve obedecer a amar, melhor dizendo. Não é uma escolha, é um mandamento. Jesus mandou você amar. Então, né, se eu quiser eu amo, se eu não quiser eu não amo. Não é assim, meu irmão. Você foi obrigado por Jesus a amar o seu próximo. Muitas vezes não é fácil, mas é um mandamento. Deus mandou você amar. Então, obedeça o mandamento. Ame a Deus e ame o seu irmão. Não peque na negligência do amor. Amém? A Bíblia fala que um dos sinais da vinda de Jesus seria o esfriamento do amor de quase todos. Eu quero estar entre, né, aqueles que permaneceram no amor de Deus, que permaneceram no amor ao próximo. Eu quero, quando Jesus voltar a buscar a igreja, né, ele possa me encontrar amando a Ele acima de tudo, amando o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Amém? Então, ame o seu próximo, busque a Deus. Se você tem algum problema, né, com relação ao amor, né, busque a Deus. Fala: Deus, eu quero amar o meu irmão. E o último pecado, né, que eu enumerei aqui, que deixa o cristão paralítico, eu creio que esse pecado tem sido o mais negligenciado no meio cristão. É o pecado da falta de perdão. Quando você não perdoa, né, você fecha os céus sobre a sua vida. Né, as bênçãos de Deus não vão fluir na sua vida. Quando você, com seu cônjuge, com seu filho, com a sua filha, com seu irmão de trabalho, com seu irmão de igreja, vocês se alfinetaram, vocês tiveram uma divergência, e se você não perdoar ele, o céu se fecha sobre a sua vida. E aí você pode buscar, né, fazer campanha, qualquer campanha que você quiser,
né, para que você prospere, para que você, né, seja abençoado, para que você receba um carro novo, uma casa nova, para que você venha prosperar financeiramente, prosperar espiritualmente, você não vai prosperar. Por quê? Porque se você não perdoa, Deus não perdoa você. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, diz: se você trazer no altar a sua oferta, e lembrar que o seu irmão tem uma coisa contra você, deixa a sua oferta, vai reconciliar-te com teu irmão, depois vem e faça a tua oferta. Nem a sua oferta Deus aceita, né, se você não o perdoar. Na oração do Pai Nosso, né, que é muito conhecido no meio luterano, no meio católico também, né, que eu lembro que quando eu era da igreja católica, né, eu sei que muitos talvez não sabem, mas eu já fui católico também, né, nasci no berço luterano, né, me batizei luterano, depois fui morar com a família católica, e aí fiz a primeira comunhão, fiz a crisma, e aí quando eu fui me confessar para o padre, né, eu falei alguns pecados, inventei outros, né, aí o padre falou assim, 50 Ave Maria e 10 Pai Nosso. Aí eu fui lá, né, cantinho lá, né, eu orei, 50 Ave Maria, 10 Pai Nosso, absorvido. Aí na minha crisma já era outro padre, né, daí eu falei os mesmos pecados e inventei uns outros ainda. Daí de novo, né, 10 Pai Nosso, 50 Ave Maria. Aí eu fui lá, orei as 50 Ave Maria, os 10 Pai Nosso, né, e para mim estava absorvido. Era um pensamento que eu tinha, né, que era o que eles mandavam eu fazer. Mas, se você for olhar a oração do Pai Nosso, esses dias Deus me levou a ministrar sobre ela lá em Santa Maria, né, Jesus falou para os discípulos para eles estarem orando da seguinte maneira. Vamos ver lá em Mateus, capítulo de número 6, versículo 9. Mateus, capítulo 6, versículo 9. Mateus 6, versículo 9, diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora veja bem o versículo 14 e 15. Jesus, ele reenfatizando a importância do perdão. Ele disse, né, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então veja bem, amados, se eu retenho perdão, se eu não perdoo, eu não vou ser perdoado. E aquele, amado, que não é perdoado não vai para o céu. E quantos cristãos eu já ouvi declararem a seguinte frase: eu morro, mas não perdoo. Morre mesmo, meu irmão, vai para o inferno. A pessoa que diz que morre, mas não perdoa, e literalmente ela morre. Espiritualmente ela morre, se morrer fisicamente, né, vai para o inferno. Se ela morrer sem liberar o perdão, ela vai para o inferno. Porque aquele que não é perdoado, não tem parte no reino de Deus. Então Jesus, ele advertiu, né, assim como você perdoa, você é perdoado. Conforme você tem misericórdia, né, Deus vai ter misericórdia de você. Então eu preciso liberar o perdão sobre as pessoas que me ofendem. Lá em Colossenses ainda, Colossenses capítulo 3, o versículo 13. Nós estamos, estou quase encerrando já, tá, pessoal? Não vamos até meia-noite, não. Colossenses capítulo 3, o versículo 13, diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha um motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor perdoou, assim também perdoai-vos. Da maneira que Jesus me perdoou, eu devo
oferecer e liberar o perdão. E aqui, amados, o apóstolo Paulo, eu creio que ele foi muito sábio através do Espírito Santo. Ele diz assim: suportai-vos. Amados, você suportar, às vezes, aquela pessoa que pisa no seu calo, não é fácil. Você, às vezes, suportar aquela pessoa que vive, né, te azucrinando, não é fácil. Mas a Bíblia, ela fala: suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos, diz no versículo 13, e perdoai-vos mutuamente. Então, muitas vezes, é uma escolha. Né? Eu estou aqui sendo injuriado, estou aqui, essa pessoa está me enchendo as paciências, mas eu vou suportar essa criatura. Eu vou suportar ela em Cristo. E assim como Jesus me perdoou, né, eu vou estar liberando perdão para ela, para que ela mude, vira, se converta. Então perdoe, aquele que ama, depressa perdoa, tem um hino que fala. Então quantos cristãos amados estão aleijados na igreja pela falta de perdão? Quantos cristãos não conseguem dar um passo de fé por causa da falta de perdão? Quantos cristãos Deus não pode levantar na igreja, curar na igreja, porque tem um coração rancoroso, um coração orgulhoso, um coração que não se quebranta, um coração que não perdoa. E essa pessoa que não perdoa, amados, ela não é perdoada. Essa pessoa que não perdoa, ela não se sente amada, ela não se sente valorizada. E quantas famílias estão destruídas por causa da falta de perdão. O marido, né, que foi ofendido na lua de mel, não perdoa a mulher. A mulher que foi ofendida na viagem, quando estava saindo de lua de mel, não perdoa o marido. Né, uma mulher pré-histórica, um homem pré-histórico, que quando vem um problema, lembra lá do passado. Aquele dia lá, quando nós estávamos lá na lua de mel, você fez isso e eu não gostei. E não perdoa. Aí a mulher lembra: mas quando nós estávamos indo no carro, né, lá, você não abriu a porta para mim, eu não te perdoo. E assim começa. Né, o homem pré-histórico, a mulher pré-histórica, não libera perdão, só lembra, e quando lembra com água. Como é que vai ser abençoado um casamento desse? Ou às vezes, o problema entre pais e filhos, né, que o pai não perdoa o filho por uma decisão, o filho não perdoa o pai por uma decisão, e assim vive, né, um ciclo de derrota na sua vida espiritual. Eu vou contar uma experiência da minha vida. Ontem eu contei lá em Rancho Alto, né, que eu vivenciei na minha vida. Eu me converti, né, eu tinha 24 para 25 anos de idade, em 2004. E foi muito rápido a minha ida para o seminário. Né? Eu me converti, me firmei na igreja em 2004. Em 2005 eu já fui para o seminário. Né? Mas aconteceu um episódio na minha vida, né, na minha infância, né, na minha família, e que eu sofri muito com o que aconteceu na minha família. Né? Eu tinha 10 anos de idade, quando meu pai e minha mãe se separaram. Daí, uns 6 meses depois, o meu pai, ele quis reatar com minha mãe um relacionamento. Mas a minha mãe, ela não quis. E aí, nós estávamos lá numa disputa jurídica, né, o meu pai, a minha mãe e mais os 5 filhos. Daí, o juiz do conselho tutelar da época, ele perguntou para minha mãe: Dona Sebastiana, você abre mão da guarda dos seus filhos, do amor dos seus filhos, para viver uma aventura amorosa, para viver uma loucura, né, de amor? Ela falou assim: eu abro mão dos meus filhos, né, e para mim eles podem fazer o que quiser da vida, pode ficar com o pai deles, com quem eles quiserem, né, que eu vou viver a minha vida. Eu tinha 10 anos de idade, né, e o juiz, ele pediu 3 vezes para minha mãe, perguntou 3 vezes, né, se ela, né, não queria ficar conosco, abrir mão da aventura que ela estava querendo viver, para viver com a gente, né, que o meu pai estava ali tentando reatar o relacionamento, e ela não quis. 3 vezes o juiz perguntou para ela, né, e as 3 vezes ela negou o amor dela para a gente. A minha irmã, que era um ano mais velha do que eu, tinha 11 anos, eu tinha 10, né, minha outra irmã tinha 7, meu irmão tinha 6, né, e tinha uma pequenininha de colo que não podia falar ainda nem entender. Né, e a minha mãe, quando saiu dali, né, ela foi seguir a vida dela, e aí nós saímos dali, o meu pai falou assim: eu não tenho condições de cuidar de vocês, eu sou sozinho, né, eu não tenho estrutura para cuidar de vocês, não tenho como cuidar de vocês.
né? E aí nós fomos distribuídos. Cada um foi morar num lugar. Cada um foi morar com uma família. E nessa distribuição, até a minha irmãzinha mais nova, né, minha mãe deu ela para outra gente, né, para que ela cuidasse dela também, né, para ela ficar livre de todos. Né, e quando eu cresci daí com aquela mágoa no coração contra a minha mãe, dos 10 anos de idade, né, até 2005, né, quando estava se aproximando o Dia das Mães, eu tinha ódio no meu coração da minha mãe. Porque na escola, né, às vezes, quando eles davam lembranças para o Dia das Mães, no meu coração eu tinha uma revolta contra a minha mãe, porque a minha mãe me negou o amor dela. E o tempo passou, aquilo foi ficando, né, cicatrizado no meu coração, e eu esqueci daquilo, mas eu não perdoei a minha mãe. Aí depois da minha conversão, eu não conseguia sentir a presença de Deus na minha vida. Eu buscando Deus intensamente no seminário, e Deus, eu estou aqui servindo o Senhor, estou estudando para ser pastor, Deus, eu quero servir o Senhor de modo diferente, com alegria no meu coração. E eu não conseguia ser amado por Deus, não conseguia ver Deus me amando. E aí Deus falou, você precisa liberar perdão. Falei, Deus, eu já aceitei o Senhor, eu já perdoei todo mundo, Deus, eu estou em dia com o Senhor. E aí o Espírito Santo, naquela noite no seminário, falou assim, você não está em dia comigo. O seu coração está cheio de ressentimento, cheio de mágoa. Aí eu falei, Senhor, o meu coração é teu, Senhor. Eu te entreguei ele, Senhor. Mostra então para mim, Senhor, o que eu fiz de errado. Quem eu devo perdoar. E na hora, meu irmão, há muitos anos depois, em 2005, lá no Rio Grande do Sul, Deus, o Espírito Santo falou assim, olha, perdoe a sua mãe. Perdoe a dona Sebastiana. Porque ela negou o amor a você e você ficou revoltado com ela. Eu caí em prantos, amados. Eu chorei. E Deus perdoa minha mãe. Eu libero perdão sobre a vida dela, Senhor. Deus, eu quero amar minha mãe. Por mais que ela tenha me negado o amor dela. Foi a mulher que o Senhor usou para que eu vivesse. Foi a mulher que o Senhor usou para que eu viesse à existência. Falei, Senhor Deus, a partir de hoje eu quero amar a minha mãe. Eu quero amá-la com todas as minhas forças. E naquele dia, longe da minha mãe, eu fiz um propósito com Deus. Não tinha como ligar para ela, porque ela morava no sítio, morava na roça, ainda mora até hoje. Né? E ela não se converteu ainda, mas eu estou orando por ela. Falei, Deus, um dia quando eu chegar em Rondônia, eu vou procurar a minha mãe, vou abraçar a minha mãe, vou beijar a minha mãe, vou dizer que eu amo ela. Coisa que eu não fazia desde os meus 10 anos. Eu procurei minha mãe quando eu cheguei em Rondônia. Abracei, falei, mãe, eu amo a senhora. Quer dizer que eu amo a senhora. Quer dizer que eu perdoo a senhora, minha mãe, por aquilo que a senhora fez aquele dia. Lá naquele cartório. Lá diante do juiz. Né, eu perdoo a senhora. Eu libero perdão sobre a sua vida. Não parece que foi eu senti um fardo saindo de cima de mim. E amados, a partir daquele momento, eu comecei a me sentir amado por Deus. Eu tinha comigo que Deus não me perdoava, de que Deus, Ele não apagava o meu pecado. E aí eu confessava o meu pecado diariamente. Os pecados que eu tinha cometido quando não era crente, eu confessava eles toda noite. Mas, a partir daquele momento, eu me sentia amado, querido e protegido por Deus. Amados, às vezes você não se sente amado por Deus porque você não perdoa. Às vezes aconteceu uma coisa no seu passado e você não libera perdão. Enquanto você não liberar o perdão, você vai se sentir amarrado, você vai se sentir sujo, você vai se sentir rejeitado por Deus. Não é Deus que te rejeita, é você que rejeita a presença dEle. Não é Deus que rejeita, é você que rejeita, né, o instruir dEle. Então, meu irmão, não peque pela falta de perdão. Não deixe que o perdão seja banalizado. O perdão, ele é muito sério no seu relacionamento com Deus. E você pode correr o risco de perder a eternidade pela falta de perdão. Você pode correr risco de perder o céu se você não perdoar. Então aquele que ama depressa, libera perdão. Então peça para que Deus enche o seu coração nessa noite de amor
pela sua esposa, de amor pelo seu filho, de amor pela sua família, de amor pelos seus irmãos. Não deixe que a falta de perdão deixe você aleijado, deixe você tetraplégico espiritualmente. Tem pessoas, eu creio, que estão apenas mexendo com os olhos ainda. Mas hoje Jesus quer restaurar o seu relacionamento. Jesus quer salvar o seu casamento. Jesus quer agir na sua vida. Ele quer perdoar você. Mas Ele só pode perdoar você se você perdoar. Se você liberar de coração o perdão. Peça ajuda para Deus, meu irmão. Às vezes a ofensa, a mágoa é grande. Mas Deus perdoa, Deus fortalece, Deus ajuda. Então busca força em Deus. Não fique aleijado por causa do pecado. Não fique cabisbaixo com vergonha de Deus por causa do pecado. Tenha um coração perdoador, que perdoa, que ama o seu próximo, o seu semelhante. Não deixe que o ressentimento, que a mágoa, inunda a sua vida por causa de palavras insignificantes. Olhe para aquilo que Cristo fez por você, aquilo que Jesus fez por você. Fala: Senhor, em Ti eu sou mais que vencedor. No Senhor não há mais condenação sobre a minha vida. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E começa a declarar a partir de hoje esse versículo de Colossenses, 3,13. Perdoe-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Traga para a sua vida esse versículo, personifique esse versículo para você, e diz: Senhor, eu vou perdoar o meu irmão, vou perdoar a minha esposa, vou perdoar o meu filho, como o Senhor me perdoou. E você vai ver as bênçãos de Deus no seu casamento, as bênçãos de Deus na sua família, as bênçãos de Deus no seu trabalho, no seu relacionamento com as pessoas. Você vai ver Deus tendo liberdade de agir na sua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé. Oh, aleluia, Senhor. Chori cantarama na chuva, Senhor. Chori cantaramaias. Oh, aleluia, Pai. Glórias ao Teu santo nome, Senhor. Glórias ao Senhor Jesus de Nazaré, Pai. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Deus, como esse homem paralítico, Deus, foi curado, Senhor, nesse dia que Pedro e João passaram pela vida dele. Deus, que não seja em vão a minha vinda, Senhor, de Santa Maria para São Gabriel, mas que nessa noite, Pai, o Senhor passe aqui, Senhor, curando os paralíticos físicos, curando os paralíticos espirituais, aqueles que estão com a sua vida espiritual travada, oprimida pelo diabo. Sabemos, Pai, que ele é astuto e sujo, e ele age, Deus, para derrotar o seu povo. Deus, aqueles, Pai, que até hoje, Senhor, estavam, Senhor, aleijados pelo pecado, porque os pecados, Pai, eles causam separação entre nós e o nosso Deus. Os pecados causam divisão, Senhor, entre nós e o Senhor, para que o Senhor não nos ouça, Senhor, para que o Senhor não escute a nossa oração. Deus, que nessa noite, Pai, venha o Teu refrigério, o Teu perdão sobre este lugar, Senhor, de forma sobrenatural. Deus, que nós possamos declarar no nosso coração, Senhor, que nós vamos perdoar, Pai, como o Senhor perdoa. Nós vamos nos amar como o Senhor nos ama. Deus, em nome de Jesus, Pai, nessa noite, Deus, é noite de vitória, Senhor, para o Teu povo. É noite de vitória para os Teus escolhidos, para os Teus eleitos. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, esse homem, essa mulher, não vai voltar para casa como aqui chegou, Senhor. Esse homem, essa mulher, Pai, esse jovem, essa criança, vai ser tocado pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus, aqueles que estão com problemas financeiros, problemas de família, Deus, eu não quero, Pai, que eles voltem para casa com o seu problema. Deus, a Tua palavra diz, Pai, que o Senhor toma sobre si as nossas enfermidades. Pelas Suas pisaduras, Pai, o Senhor nos sara.
Deus, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra é fiel e verdadeira, ela não mente, Senhor. Deus, que esse homem, essa mulher, Pai, ele seja tocado pelo Senhor, pela tua glória, nessa noite, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, Senhor, aleluia, Senhor. Eu quero que você nesse momento coloque a mão no teu coração. Eu quero fazer para você algumas perguntas e você responda para você mesmo. Olhe para o seu corpo físico agora. Tem alguma doença no seu corpo físico que você gostaria que Jesus curasse nessa noite? Se você respondeu sim, permaneça com o seu sim. Diz a Ele que você tem fé nele, para Ele curar você, libertar você. Se você talvez está oprimido nessa noite pelo inimigo, se você está com problema na sua vida espiritual e sente que algo impede você de caminhar com o Senhor, e você entende que isso é obra do inimigo, do diabo, vai impedir você de caminhar com Ele. Se a sua resposta é sim, fique com o seu sim e diga que o Senhor vai mudar a sua vida nessa noite. Talvez se você veio até aqui nessa noite com o coração carregado de pecado, pecado na mente, pecado com fofoca, pecado com inveja, pecado na falta de perdão, se você tem infringido o mandamento de Deus, se a sua resposta é sim, fique com o seu sim e creia no Senhor que Ele vai nessa noite operar na sua vida. Você que tem algum desses 3 problemas que eu citei aqui nessa noite, gostaria de convidar você a vir aqui na frente. Só você que sente no coração que precisa de um toque de Deus. Só para você que a sua resposta foi sim, e alguma dessas 3 perguntas que eu te fiz, vem aqui na frente. Nós vamos levantar um clamor a Deus em favor da sua vida. Você vai ser curado nessa noite. Você vai ser restaurado nessa noite. Deus vai operar, vai agir na sua vida nessa noite. Oh, aleluias, Pai querido. Tu estás aqui, Jesus. Tu estás aqui, Senhor. Oh, aleluias, Pai. Chore cantará na chevara maia, chore cantará na chuva, Senhor. Chore cantará na cheva maia, Senhor. Chore cantará na chuva. Chore cantará na chuva. Oh, aleluia, Pai. Tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui, Senhor. A tua presença é real aqui, Senhor. A tua presença é real aqui, Senhor. A tua presença é real aqui, Senhor. A honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal. O pastor Jaime vai passar, vai ungir você com óleo, vai passar o óleo sobre a sua testa. Nós vamos levantar um clamor aqui nessa noite. Você vai sentir um calor passando no seu corpo, tirando a sua ferida. Você vai sentir um calor no seu coração, sarando, te perdoando. A partir do momento que você liberar o perdão, você vai sentir um calor no seu corpo, quebrando as correntes do diabo, do maligno contra a sua vida. Oh, aleluias, Pai. Oh, aleluias. Busca o Senhor, creia nele nessa noite. A presença dele é real aqui nessa noite. Oh, aleluias, Pai. Chori cantarama na chuva, Senhor. Oh, aleluias, Pai querido. Oh, aleluia, Senhor. Tu estás aqui, Senhor. Tu vai operar aqui nessa noite, Senhor. Tu está operando aqui nessa noite, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, conforme Deus,
o pastor Jaime está passando, Deus, no meio do teu povo, no meio da tua igreja, Senhor. Deus, que o Senhor vá também, Senhor Deus, tocando, meu Pai, nesse homem, nessa mulher que veio, meu Pai, até aqui este lugar. Deus, em nome de Jesus Cristo, aqueles que chegaram aqui, Deus, cansados, sobrecarregados, a tua palavra diz: vinde a mim que eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, o meu jugo é suave. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos, Pai, nessa noite, Senhor, colocando, Deus, na tua presença, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que esse homem seja curado, que essa mulher seja liberta. Nós repreendemos, ó Deus, toda a ação de Satanás, toda a ação do diabo, Senhor, que tem se levantado contra essa família, que tem se levantado, Pai, contra essa mulher, contra esse jovem, Senhor. Nós neutralizamos, Pai, toda a ação de Satanás, Pai querido, nessa noite, Senhor. Deus, que cadeias sejam quebradas, Pai, correntes sejam despedaçadas, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai. Vá manifestando, Pai, a tua presença, a tua glória, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, aqui está o teu povo, Senhor, o teu povo que te busca, o teu povo que crê, Pai, que tem fé no Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, vá manifestando, ó Deus, a tua presença, vá manifestando, ó Deus, a tua glória. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos nessa noite, Deus, orar, Pai, para que as enfermidades, Pai, saiam desse corpo, Senhor. Deus, para que a enfermidade, a dor, meu Pai, deixe esse homem, deixe essa mulher, deixe essa criança, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós oramos, Pai, nessa noite, Senhor, repreendendo, Pai, toda a dor, Senhor, todo o problema na coluna, Senhor, todo o problema na visão, Senhor, todo o problema, Senhor, na tireoide, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, no braço, nas pernas, no tornozelo, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, essa dor de cabeça crônica, Senhor, vá, Senhor, tirando agora, Senhor, vá operando agora, Senhor, vá tirando, meu Pai, esse mal, Senhor, vá tirando, meu Pai, essa doença, Senhor, essa doença colocada pelo maligno, meu Pai, nessa família, Senhor, as gerações, Pai querido, tire, quebre, Senhor, essa maldição nessa noite, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Deus, aqueles que estão, Senhor, acorrentados, Pai, não conseguem servir ao Senhor, Pai, que nessa noite, Pai, sejam libertos, Pai, para a glória do teu santo nome, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, tu estás aqui, Senhor, a tua presença é real, Senhor, a tua palavra não falha, Pai, a tua palavra é verdadeira, Senhor, a tua palavra diz: onde duas ou mais pessoas se reunissem em teu nome, ali o Senhor estaria no meio, Senhor. Vá, Deus, operando, Pai, vá manifestando, Pai, a tua presença, a tua glória, Pai, neste lugar, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós não queremos, Pai, que esse homem, que essa mulher volte para casa com o seu problema, volte para casa com a sua doença, volte para casa, meu Pai, do mesmo jeito que entrou aqui, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, vá manifestando, Senhor, vá quebrando, Pai, todas as barreiras, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, aqui é o teu povo que crê, é o teu povo que ora, o teu povo que crê e busca a tua presença. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nessa noite, Deus, é noite de boas novas, é noite de salvação, é noite de libertação, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, vá manifestando, Pai, a tua presença, vá batizando, Senhor, vá renovando, Senhor, com o Espírito Santo, Senhor. Senhor, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, vem-nos com teu poder, Senhor, vem com tua glória, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Deus, eu quero colocar, Pai, esse coração duro, Senhor, esse coração de pedra, Senhor. Arranque agora, Jesus, esse coração duro, esse coração de pedra. Deus, coloca um coração de carne, coloca um coração que ama, coloca um coração que perdoa. Deus, na proporção, Deus, que esse homem, que essa mulher vá liberando o perdão, Senhor, vá, Deus, enchendo ela,
da tua presença, do teu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, vai enchendo, Deus, vai enchendo, ó Pai, vai enchendo da tua glória, vai enchendo do teu poder, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Aquele que liberou o perdão, Senhor, perdoe ele nessa noite, Pai. Aquele que entendeu, meu Pai, essa palavra, Senhor, que ele possa viver essa palavra, Senhor, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Aquele que chegou, Deus amado, com um problema, aquele que chegou com Deus cansado, alivie, meu Pai, essa pessoa nessa noite, Pai. Batize nessa noite, Pai, com o Espírito Santo. Renove, ó Deus, aqueles que já são batizados com o Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, venha com teu poder, com tua glória, Senhor, renovar esse coração entristecido, fortalecer, meu Pai, esse coração, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós oramos, Pai, nessa noite, Senhor, alegres, Pai, na tua presença, glorificando, Pai, a tua presença, exaltando o Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, tu és, Pai, o Senhor dos senhores, tu és o Rei dos reis, tu és o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus, o Deus que criou a terra, o Deus que se manifesta quando nós clamamos, um Deus que se manifesta quando nós buscamos, um Deus que vem com poder e glória quando nós o clamamos, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro nessa noite, Pai. Eu oro nessa noite, Senhor, para que vidas, Pai, voltam para casas aliviadas, Pai. Vidas voltam para casa, Senhor, transformadas, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você levante as suas duas mãos para o alto nessa noite. Vamos fazer um ato profético aqui nessa noite. Levante as suas duas mãos para o alto. Oh, aleluia, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Oh, aleluia, Pai. Levanta as suas mãos para o alto, o mais alto que você puder. Você que está aqui na frente, você que está no banco, levante as suas mãos. Repita comigo essa oração assim. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite, enche, Jesus, as minhas mãos da tua presença, da tua glória. Diga: Senhor Jesus, tire do céu brasas do teu altar e coloque nas minhas mãos, para que as minhas mãos queime nesse momento. Feche as suas mãos agora. Deus, aquilo que o Senhor colocou, Pai querido, na mão desse irmão, dessa irmã, Deus, que fique guardado para ela, Senhor. Agora coloque uma mão no seu coração, outra na sua cabeça, de forma profética, crendo no Senhor, na sua presença, na sua glória. Ore comigo assim: Senhor Jesus, aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, coloque agora, Jesus, na minha mente, no meu coração, para que eu, a partir de hoje, possa servir o Senhor melhor, que eu possa me alegrar, ter alegria em servir ao Senhor, para a glória, para a honra do teu santo nome. Enche-me da tua glória, da tua presença, a minha mente, o meu coração, tudo aquilo, Jesus, que o Senhor colocou nas minhas mãos, coloque agora, Jesus, na minha mente e no meu coração, da tua glória, da tua presença. No nome de Jesus, eu recebo. Amém. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Oh, aleluias, Pai. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único digno de ser louvado, adorado sobre a terra e nos céus. Nós louvamos, exaltamos o Senhor como podemos, Pai, com nossas palmas, por tudo que o Senhor já fez e ainda há de fazer, ó Deus, na nossa vida. Ao Senhor a glória, ao Senhor a honra,
No nome de Jesus Cristo, Pai querido. Amém, Senhor. Você pode tomar o seu assento, para a glória e para a honra do nosso Deus.